Olá, pessoas! Feliz 2022! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemoinhando, sejam bem-vindos! E hoje eu vim mostrar para vocês as minhas leituras do mês de dezembro de 2021. Eu quero aproveitar o comecinho desse vídeo para agradecer vocês. No último vídeo de 2021 eu acabei não fazendo isso explicitamente, então muito obrigada a todo mundo que tem acompanhado aqui o canal, o Instagram Redemoinhando. Eu já tenho compartilhado minhas leituras aqui com vocês há muitos anos, acho que vão fazer 7 anos ou algo assim, que eu já até perdi a conta. Mas eu queria agradecer muito quem tá comigo desde o começo, quem chegou recentemente, todo mundo que se inscreve aqui no canal, deixa um comentário, deixa um joinha, isso ajuda muito e eu me sinto abraçada, eu me sinto amada por vocês. Toda vez que eu vejo que chegou um comentário novo, eu faço questão de responder todos. E eu espero que em 2022 vocês continuem aqui comigo, que 2022 seja um ano de mudanças para melhor, com mais saúde, com mais prosperidade, com mais tranquilidade para todo mundo, porque 2021 foi um ano muito difícil. Então 2022 vem aí. Espero que eu tenha falado os nomes dos anos certo, porque toda vez que é essa transição de um ano para o outro, eu começo a falar os anos tudo errado. 2022 eu falo 2021, esse ano eu quero dizer ano passado e assim por diante. Então me desculpem se eu falar alguma coisa errada, eu deixo a legenda aqui consertando. E o mês de dezembro foi um mês muito calmo de leituras pra mim. Vocês viram, eu mostrei pra vocês 3 livros físicos e eu li mais um em e-book. E pra mim 4 livros foi o ideal. Em breve vou lançar um vídeo aqui pra vocês, ainda em janeiro, mostrando o meu balanço de leituras, quantos livros eu li ao longo do ano de 2021. Também vai ter vídeo de melhores leituras, etc. Então se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber as novidades. E eu vou começar comentando com vocês o último livro que eu li em dezembro, que foi Os Rituais de Natal da Bruxa Salete, de Pablo Prochedes, e é uma edição independente. Esse autor é do Rio Grande do Norte e ele disponibilizou o e-book dele em formato de PDF, e o livro tem tipo 8 páginas, ele é muito curtinho. Pelo que eu entendi, essa Bruxa Salete, do título, é uma personagem que ele também usa em outros livros, ela também aparece, é desenvolvida em outros livros, então obviamente que nesse continho de Natal, ela só é apresentada muito rapidamente para quem não a conhece. E o que me atraiu nesse livro foram 3 coisas. Uma, que é um conto de Natal, eu tava no clima de ler algumas coisinhas de Natal esse ano. 2, é que eu gosto dessa coisa dos rituais de fim de ano. Pra mim são importantes, me fazem sentir bem. E 3, que Salete é o nome da minha avó. E aí esse livro meio que juntou as 3 coisas e me atraiu bastante. É literalmente a Bruxa Salete contando quais são os rituais dela de Natal, lembrando da infância dela, então tem esse tom nostálgico. Eu gostei que é um livro que fala também sobre envelhecimento, sobre memórias e sobre esse aspecto dos rituais pessoais e familiares também. Então, apesar de super curtinho, foi um livro leve, né, um conto leve e que veio em boa hora. Este outro eu resolvi pegar em dezembro porque eu assisti um documentário na Netflix chamado Encontradas, que conta a história de 3 meninas chinesas adotadas por famílias ocidentais. Eu não tenho certeza se as 3 famílias são dos Estados Unidos, talvez uma seja de Israel, mas eu não tenho certeza, tá? Pode ser que as 3 sejam estadunidenses. Então essas meninas têm toda uma cultura ocidentalizada, mas as raízes genéticas delas estão na China. E elas descobrem que são primas entre si. E o documentário aborda elas em busca dessas origens chinesas, para ver se elas encontram as famílias sanguíneas delas. Então elas vão primeiro contratar uma moça lá na China para pesquisar se existe a possibilidade de encontrar essas famílias. Depois elas vão viajar para a China para conhecer geograficamente o lugar de onde elas vieram. E eu gostei muito desse documentário. E eu lembrei que eu tinha um livro aqui já há alguns anos, eu comprei em alguma festa da USP esse livro, que é Compre-me o Céu, da Xin Han. Eu acho essa capa muito bonita, ela tem as letras em dourado, mas infelizmente o dourado ele sai um pouquinho. Olha só, aqui na lombada, o Compre-me, Compre já tá... era onde eu segurava o livro, então acabou saindo já o douradinho. Mas eu acho essa capa muito chinesa, né, vermelha e dourada.
O subtítulo do livro é A Incrível Verdade sobre as Gerações de Filhos Únicos na China, publicado pela Companhia das Letras, tradução de Caroline Cheng. A autora Xin Han é chinesa, mas mora na Inglaterra há alguns anos, e ela tem uma fundação que ajuda crianças chinesas no mundo inteiro. Esse livro tem muito a ver com isso. Já li outros dois da autora, um de ficção e um de não ficção. O de ficção chama-se As Filhas Sem Nome, sobre irmãs chinesas do interior, da parte rural da China, que vão para a cidade grande, então tem esse choque cultural. E eu li também Mensagem de uma Mãe Chinesa Desconhecida, que é sobre meninas que são abandonadas e deixadas em orfanatos, e muitas são adotadas por famílias ocidentais, que é o caso desse documentário da Netflix que eu mencionei para vocês. Isso acabou sendo muito comum na China por causa da política do filho único, que é sobre o que trata o livro Compre-me o Céu. Na introdução, a Xin Han faz um resumão do que foi a política do filho único na China, que começou a ser implementada no final dos anos 1980 e meio que tornava obrigatório que as famílias chinesas tivessem apenas um filho. Isso gerou uma onda muito grande de abortos, de infanticídios, crianças recém-nascidas que eram mortas porque se elas sobrevivessem, os pais estariam infringindo uma lei e teriam que pagar multas muito, muito altas. Existem algumas exceções para essa política do filho único, mas de uma forma geral funcionava desse jeito. E as meninas sofreram muito com isso, porque devido a uma sociedade patriarcal, muitas vezes as famílias queriam um filho homem. E se viesse uma menina, eles a descartavam, entre aspas, ou pela morte ou pelo abandono. E ela vai falar mais sobre isso no livro Mensagem de uma Mãe Chinesa Desconhecida. Neste aqui, ela vai falar sobre a primeira geração de filhos únicos. É uma geração que pega mais ou menos de 1979 até 1984, que nasceu nessa época. E quando o livro foi escrito, nas décadas de 2000 e 2010, essas pessoas estavam entrando no mercado de trabalho, esses filhos únicos. E aqui ela conta a história de 10 filhos únicos que ela conheceu. Então é um livro que parte do ponto de vista dela, que é uma chinesa que já mora no Ocidente há algum tempo. A linguagem é super fluida porque a Xin Han, ela tem essa coisa de ser muito acessível na escrita dela. Nos 3 livros que eu li, eu senti essa facilidade, uma fluidez na leitura. E o que eu achei interessante é que ela busca entender o ponto de vista dos filhos únicos, porque na verdade ela é mãe de um filho único também. Então o ponto de vista dos pais ela sabe, mas ela quer saber o ponto de vista dos filhos. Então esses 10 vão dar perspectivas diferentes para ela e para nós também, leitores. E ela analisa 2 lados da mesma moeda, que é a superproteção dos filhos, que por um lado ficam mimados, porque muitas vezes eles são super protegidos de uma responsabilização deles, eles nunca são culpados de nada, como se eles fossem criados numa redoma, né? E por outro lado, eles também se sentem sufocados pelas expectativas altíssimas que os pais têm em relação a eles. Só existem eles na vida desses pais, eles não têm irmãos. Se alguma coisa acontecer com esses filhos únicos, a vida dos pais desmorona. Então ela até fala que eles são pequenos sóis, ou pequenos imperadores, que muitas vezes, gente, não aprenderam o básico para sobreviver. Por exemplo, muitos deles ela conhece porque as famílias mandam para ir morar na Inglaterra, que é onde ela morava na época, e alguns acabam se hospedando até na casa dela, porque é uma família chinesa, os pais confiam, enfim. E aí ela percebe que esses filhos únicos não sabem segurar uma faca de cozinha para cortar um tomate, para cortar uma cebola, porque as mães não deixavam eles chegarem perto de uma faca de cozinha, com medo deles se machucarem. Ou não deixavam eles pendurarem as próprias roupas no guarda-roupa. Então o menino chega na casa da Xin Han e a mãe do menino liga para a Xin Han falando: pendura as roupas dele porque ele não vai saber fazer. É muito interessante também como ela fala sobre a relação dúbia desses filhos com os pais, porque é uma relação de gratidão e também de mágoa, porque eles sentem que os pais não deram liberdade para eles e muitas vezes que os pais também não deram ferramentas necessárias para que eles sobrevivessem num mundo tão difícil. Outro ponto muito forte do livro são os dilemas
entre o modo de vida tradicional chinês e os modos de vida ocidentais, que muitos desses filhos únicos vão se confrontar. E um recorte interessante que ela faz é essa diferença entre os filhos únicos de famílias rurais e de famílias urbanas, metropolitanas da China. Existe uma diferença na maneira do tratamento desses filhos, no acesso que esses filhos únicos têm à educação, a oportunidades de trabalho, de viagem e tal. Eu achei um recorte importante. Então, mesmo sendo um livro de não ficção, eu acho que a Xin Han, ela consegue... Esse não é um livro teórico. Ela consegue se aproximar do leitor, do público, de uma forma bem acessível e cotidiana. E ela não pretende se aprofundar, ela não faz uma análise da sociedade chinesa nesse livro, tá? É um livro que arranha a superfície mesmo, mas eu acho que esse é o intuito dela. É dar um panorama do ponto de vista dela, dessa geração de filhos únicos chineses. E eu acho que ela é muito feliz nos escritos dela, principalmente no quanto eles são fluidos de ler e no quanto eles nos deixam perplexos com as diferenças que existem entre algumas culturas. Vale muito a leitura. E eu queria lembrar que se vocês quiserem adquirir algum livro que eu mencionar aqui, ou em qualquer vídeo, ou se vocês quiserem adquirir qualquer produto pela Amazon, por favor, utilizem meu link, fica aí no box de descrição, sempre. Se quiser, salva o link no seu computador, para você não precisar ficar entrando nos vídeos toda vez que for comprar. Comprando por esses links, você não gasta nada mais do que você já gastaria na Amazon. A diferença é que o seu dinheiro não fica todo para a Amazon. Uma parte do dinheiro dessa compra que você faz vem para os produtores de conteúdo. Então ajudem a gente aí, que é uma parte importante da nossa renda, porque a gente faz conteúdo para vocês gratuitamente aqui no YouTube, né? E agradeço a todo mundo que tem comprado, que tem lembrado de usar os links. O terceiro que eu finalizei em dezembro foi As Mulheres na Filosofia, Idade Média e Renascença. Esse é o volume 2 de uma coleção publicada pela Edições Nova Acrópole. O nome da coleção é Tesouros do Mundo Antigo e a autora chama-se Helenice Vieira Piovesani. É um livro super curtinho, eu mostrei pra vocês, eu acho que foi no último vídeo de leituras de novembro de 2021, que eu li o volume 1 sobre as mulheres na filosofia na antiguidade, e é o mesmo formato. Então a gente tem essas duas divisões, na Idade Média e no Renascimento, e dentro dessas divisões, primeiro uma contextualização histórica de alguns aspectos que ela considera importantes, e depois uma mini biografia. Então aqui, por exemplo, Hildegard de Bingen, e aí o resumo da vida dessa filósofa, da filosofia dela mesmo, do pensamento que ela teve, e depois outras vão se seguindo, então aqui Heloísa de Paracleto e assim por diante. Gostei bastante, acho que falta material nesse sentido. Me contem aí, vocês tiveram filosofia na escola regular? Se vocês estudaram filosofia no ensino médio, por exemplo? E segunda coisa, se vocês estudaram filosofia, quantas mulheres filósofas vocês conseguem mencionar? Então acho que essas são perguntas interessantes de a gente se fazer. E para finalizar, eu li um que me chamou e eu atendi ao chamado, A Bela e a Fera. São duas versões do conto que tem aqui nesse livro, nessa edição dos clássicos Bolso de Luxo da Zahar. Uma delas escrita pela Madame de Beaumont e outra escrita pela Madame de Villeneuve. Essa edição tem ilustrações do Walter Crane e de outros, a apresentação do Rodrigo Lacerda e a tradução do André Telles. Gente, a tradução é primorosa. O vocabulário bonito de ler, além de fluido, mas uma coisa, um texto rico, sabe? E aí a versão mais curtinha da Madame de Beaumont, de 1756, tem poucas páginas, coisa de 20 e pouquinhas páginas. E a segunda versão, mais desenvolvida, de 1740, na verdade está invertido, né? Cronologicamente essa é a versão original da Madame de Villeneuve. E eu gostei muito. Eu vi pontos em comum com a cultura pop que a gente tem acesso, os filmes da Disney. Eu assisti também na Netflix, tem uma versão francesa do conto A Bela e a Fera. E tem coisas também muito diferentes. Por exemplo, na segunda versão, que está aqui no livro, que é a original, fala muito sobre as fadas, que não é algo
comum no desenho da Disney, né? Nem na versão curta. Mas explica muita coisa por conta do País das Fadas, por isso um conto de fadas também. E eu não sabia que teria esse aspecto, mas foi um respiro ler um conto de fadas agora no mês de dezembro. É um conto que esbarra bastante também em questões de classe, porque se a gente for pensar, ele se passa poucos anos antes da Revolução Francesa. E na Revolução Francesa esse era um incômodo muito grande. Qual é o lugar de cada camada social ali naquela realidade? E esse livro traz um pouco isso também, que pra gente pode ser talvez meio incômodo, não porque não existam classes sociais, obviamente existem, mas a maneira como isso é tratado é diferente. Aqui é uma coisa mais fixa do que é hoje em dia, ou pelo menos do que a gente pensa que é hoje em dia. Então, muito legal, um conto de fadas francês. Olha só os desenhos. Gente, as ilustrações eu não tava esperando. Achei muito, muito legais. E é isso, essas foram as minhas 4 leituras do mês de dezembro. Espero que vocês tenham gostado. Me conta se você já leu algum desses. Embora sejam livros que eu não ouço muito falar no BookTube ou entre os meus amigos, mas me conta se você gostou de algum ou ficou curioso. E a gente se vê nos próximos vídeos. Lembrando que vem esses vídeos bem legais agora em janeiro, então fiquem de olho aqui no canal, tá bom? E de qualquer jeito, deixa um joinha pra mim que me ajuda muito. Um beijo pra vocês, até a próxima e tchau!